Olá, eu me chamo Eva Santos, eu sou aluna de licenciatura em teatro da UFBA e o meu trabalho, o meu resumo, né, juntamente com a minha colega de empreitada, de jornada, Thalita Gomes, ele surge da nossa pesquisa no PIBID, Arte e Teatro da UFBA, com a orientação da nossa professora doutora Cristiane Barreto. E esse resumo surge dos nossos relatos de caso mesmo, sabe? Do que, do que nos está acontecendo agora, que é o que nós estamos vivenciando devido ao advento da pandemia mesmo. É o que nós estamos vivendo, é o que está acontecendo com nós em sala de aula. Por quê? Porque com essa pandemia, o PIBID ele não está sendo presencial. Então, o que é mais complicado, o que gera um remanejamento das nossas atividades. O que antes iríamos para a aula, programaríamos uma aula onde estaríamos lá, onde estaríamos em observação, agora é tudo muito papel, né? E como nós estamos trabalhando num colégio, ele se chama Alfredo Amorim, na Península Itapajipana, ele é um colégio de ensino fundamental 2, né, que nós estamos trabalhando, sexto ano, é uma turma de aproximadamente 30 crianças, eles estão nesse processo de 10 a 12 anos, é um processo de saindo da infância, entrando da adolescência. A gente pensou quando a gente começou a nossa dupla e fazendo o nosso trabalho, de PIBID mesmo, o que, que a gente pensou? Cara, a gente precisa fazer alguma coisa que seja lúdica, que seja interessante, que seja parte deles, seja algo que traga uma criatividade, que aguce eles a certas coisas, porque talvez se a gente não fizer dessa forma, a entrega de atividades e a disponibilidade de atividades seja muito pouca. Então, o que é que a gente pensou com isso? E qual foram as nossas alternativas com isso? Vamos trabalhar com situações e com momentos que sejam deles, que eles contem as próprias histórias, que eles tragam pesquisas sobre eles, sobre a realidade deles, para que fique interessante, para que eles se sintam parte do meio, para que eles se sintam inseridos na situação, sabe? E com essa pandemia, a gente meio que ficou se perguntando, caramba, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai surgir isso? Como é que vai surgir essa situação? O que é que a gente vai trazer? A gente passou muito tempo pesquisando, estudando, pesquisando mesmo autores e autoras que a gente pudesse trabalhar. Como é que a gente ia trabalhar? De que forma a gente ia fazer isso? Qual era essa linguagem? Que tipo de linguagem a gente ia trazer para ficar mais próximas deles, né? Então a gente passou esse tipo mesmo de investigação, investigar que comunidade é essa, né? A comunidade da Ribeira, da Península Itapajipana. A gente fez um estudo sobre a Península Itapajipana para entender que contexto é esse que eles vivem, qual é esse contexto que eles estão inseridos, porque a gente precisa disso para saber como a gente vai lidar com esses alunos, tá? Como a gente vai lidar com essas vidas. Então, porque o estudo de teatro também é isso. E a gente também, eu e Thalita, né? A minha dupla, a gente também acredita que precisa ser dessa forma. E aí é que nos inquietou muito como é que a gente ia fazer esse trabalho, como é que a gente ia, como é que esse trabalho surge, que autor a gente vai trazer, como é que a gente vai dialogar. E aí que a gente, Eva, eu gosto muito da brincadeira, do jogo teatral, das brincadeiras antigas, das brincadeiras de roda. E Thalita Gomes, ela pesquisa mais sobre contação de história. Então a gente ficou ali entre jogos e contação de história. O que é que a gente pode juntar deles dois? O que é que a gente pode fazer com que a gente imbrique as duas pesquisas e que a gente possa colocar elas adiante de forma que fique prazeroso para esses meninos, né? De forma para que a gente possa ter a maior devolutiva dessas atividades. Porque a gente sabe que com a pandemia eles não estão indo. E aí, como é que surge isso? A gente manda a atividade para os alunos, a gente faz a atividade, a gente senta, a gente elabora questões, elabora textos, ou textos lúdicos, textos mais fáceis de ser entendido, sem uma professora do lado. A gente manda para o nosso supervisor, que é o professor lotado da escola Alfredo Amorim. Ele analisa as questões, analisa os textos,
corrige, faz observações dentro do que ele acredita, como porque ele já conhece os alunos, a gente não. E dentro do que ele acredita que é possível os alunos fazer, ele manda para a escola manda para casa. Então, assim, e aí a escola acredita e entende que eles vão devolver. Mas como é que a gente, na sensibilidade mesmo da época da pandemia, a gente faz com que essa devolutiva seja feita de forma melhor? Então a gente ficou se perguntando isso. A gente passou dias querendo entender como é que a gente ia fazer isso. E aí que surge essa coisa, que aí é o que surge o título da nossa pesquisa do Abrace, mas também surge para a gente o nosso objeto de pesquisa, que é o jogo e a contação da sua própria história. Eles vão jogar e vão contar coisas que estão ali na realidade deles, no dia a dia, para quê? Para que ele se sinta inserido no contexto da aula, para que ele seja parte pertencente da aula, e não que ele esteja estudando a aula ou o teatro como algo que seja distante dele, mas sim cada vez mais próximo da realidade dele. E uma vez que isso é próximo da realidade dele, ele tem mais propriedade para falar e conversar, e isso nos traz também uma devolutiva bacana, é o que a gente acredita. E é por isso que a gente escolheu esse título, que é a jogo e a contação da própria história como um estímulo para o ensino remoto, né? Do ensino fundamental 2, que é dos alunos do sexto ano. Então, a gente ficou muito tentada a trazer isso mesmo, sabe? As próprias histórias deles. Que é muito mais interessante falar de si do que falar de algo que esteja muito mais longe da nossa realidade, né? E da realidade deles, por consequência. Então, e aí a gente ficou se perguntando com o que iríamos trabalhar. E aí foi aí que, para mim, Eva, surgiu a necessidade de trabalhar com Viola Spolin, né? Eu estou trabalhando, estudando bastante os jogos dela. Alguns eu adapto para a realidade dos meninos, adapto para o contexto. Eu faço. Eu ressignifico esses jogos, mas eu tenho como base os ensinamentos dela. E Thalita Gomes, por sua vez, ela trabalha com Valquíria Garcia, que é para trazer essa base da contação de história. E aí, como é que a gente faz? Eu vou até deixar aqui para vocês uma atividade como modelo, que foi uma atividade que a gente fez, onde a gente pediu para que eles dividissem times de 2 ou mais pessoas, onde eles desenhassem para os outros adivinharem e, por consequência, eles contarem essa história. Então, a gente pega o quê? E elenca as duas atividades e as duas pesquisas, que é o jogo e a contação da própria história. Eles estão contando as próprias histórias, os próprios estímulos, as coisas que aconteceram com eles. E a gente vai desenvolver também, mais para frente, e a gente, na verdade, já está também no início do desenvolvimento, onde eles vão contar histórias que eles desenvolvem, que eles criam, através de jogos, através de brincadeira, através do direcionamento mesmo que nós estamos dando a eles, né? Através dessa metodologia que a gente acredita, através dos nossos estudos que nós já falamos, com as autoras que nós trabalhamos, que o ensino ele precisa ser lúdico, ele precisa ser brincado, ele precisa ser contado, que a contação de história junto com outros elementos, elas fazem com que... E elas entregam aquilo que a gente quer, que é a ludicidade, que é o senso crítico, que é o desenvolvimento da percepção, da motricidade, tudo isso que a gente faz e que a gente acredita que a brincadeira e a contação de história ela traz para esses meninos, que é muito importante. Que é essa coisa do brincar, da percepção, dos benefícios da brincadeira, né? Que são muitas e a gente acredita que se eles trazem e se a gente traz esses jogos que antes para eles não faziam sentido e que com a cotação de história que talvez para eles sejam algo muito irrelevante do dia a dia, mas se a gente traz isso de uma forma que vire conteudista, que vire coisa de sala de aula, a gente desperta neles algumas sensações e sentimentos que para a gente, enquanto professores de teatro do PIBID, né, colaboradores do PIBID da sala de aula, é muito importante. E é muito importante para a gente também estar nesse contexto, nesse momento. O PIBID, nesse momento, para a gente, assim, eu acredito que esteja sendo muito importante, porque nós estamos nos formando no PIBID no alto grau de dificuldade, assim mesmo, sabe?
entender como vamos trabalhar, como se trabalha à distância, como se trabalha só enviando uma atividade, como se faz isso de forma extremamente remota. Então, participar do PIBID nesse contexto de pandemia, nesse contexto de ensino remoto, está sendo muito importante. É muito gratificante, é muito importante o PIBID. Para além de qualquer coisa e para além de e acima de tudo, o PIBID nesse contexto, porque estamos trabalhando de forma que ninguém nunca trabalhou antes, né? Que é essa coisa só do mandar atividade e ter a devolutiva. E isso também está sendo importante para a gente ver esse lado, esse outro lado, esse que é um lado que a gente não sabe como é que vai ficar, como eu havia dito, mas que é uma possibilidade, né? Não sabemos. Então, assim, está sendo muito importante e trabalhar com teatro, que é uma arte do encontro, da presença, que é um trabalho de corpo, de presença, de mesmo que a gente tenha lados, e o teatro tem sim lados teóricos, mas esses lados teóricos eles trazem a prática, é o teórico prático. Então, como é que a gente faz esse teórico prático distante? Sem estarmos vendo o desenvolvimento desses alunos. É muito complicado, mas ao mesmo tempo é desafiador para o professor. É desafiador para a gente do PIBID estar trabalhando com isso. E é esse desafio que nos foi imposto e que eu acho que a gente está fazendo, eu e minha colega Thalita, a gente está fazendo, assim, todos de uma forma geral, mas estou falando enquanto nós duas mesmo, estamos fazendo de forma muito brilhante, assim, e de forma muito coerente, de maneira daquilo que a gente acredita enquanto enquanto arte educação, enquanto desenvolvimento dessa fase da saída da infância para a entrada da adolescência, que a gente não pode deixar também de ter essa sensibilidade que estamos trabalhando com essa faixa etária. Então, a gente está nesse processo, que é um processo que é desafiador, é um pouco mais desgastante, mas que é muito interessante para a nossa carreira. Trabalhar no PIBID nesse período, né? É muito desafiador, mas é enriquecedor. É bastante prazeroso, porque a gente fica nessa coisa da curiosidade de saber como é que eles estão fazendo, como é que surge, porque eles só relatam. A gente não vê. É o relatório deles. A gente tem que confiar naquele relatório. E ver isso é muito bacana, assim, sabe? Como essa atividade que a gente colocou aqui para vocês, a gente a gente fica no imagético também, de como será que eles fizeram, de como será que foi. E a gente trabalha com isso de ler, né? Possivelmente respostas, e através das leituras a gente entender como é que pode ser feito. Mas é tudo no imagético, assim. O ensino remoto é muito mais no imagético do. É muito mais, não. É 100% no imagético, porque a gente não tá vendo como é que as coisas estão acontecendo. Então, por sua vez, a gente também faz coisas com que não dificulte esse entendimento, para que eles não deixem de fazer essas atividades por não entender. Então, é isso. A nossa maior proposta com esse trabalho do PIBID e nesse resumo do Abrace é trazer esse remanejamento que precisou ser feito com o ensino do teatro através através dessa demanda que a pandemia trouxe, mas que isso fosse legal para todos. Fosse uma coisa prazerosa, uma atividade que fosse conteudista, mas que também trouxesse prazer em realização, que eles contassem não as histórias de outras pessoas, mas as próprias histórias, que eles lessem e fizessem que eles fossem parte do todo, sabe? Que eles trouxessem as histórias dele como forma de aprendizagem, que a gente para que a gente possa aprender também com as nossas histórias. E essa é uma coisa bacana que a gente vem implementando e que a gente vem trazendo. E de antemão também eu já queria agradecer por fazer parte disso, em primeiro ao PIBID, né, por eu fazer parte, a minha co-orientadora, a nossa orientadora, que é a professora doutora Cristiane Barreto, e também ao Abrace por nos aceitar, por aceitar a gente como parte disso. Muito obrigada e até uma próxima.